Gente, qual é o problema do Orochinho? Antes de começar o vídeo, eu peço a vocês que me sigam nas redes sociais, no Instagram quanto no TikTok, que eu quero começar a produzir conteúdos curtos. Por lá eu queria que vocês me seguissem. E no Instagram, se você postar lá que tá me assistindo, me marcar, eu vou repostar você. E você também vai estar me ajudando. Esse menino aqui, ele é um criador de conteúdo do TikTok. O arroba dele é Canavo, né? Ele é bem conhecido no TikTok, tem uns bons seguidores lá. E o conteúdo dele é de opinião, de crítica. É porque a minha religião diz que eu não ligo. Ah, é porque a minha religião ela fala que eu não me importo. Sabe quem que tem que seguir a tua religião? Tu. Ele já se envolveu em várias polêmicas aí com famosos. Teve aquela do Therian, que ele se identificava como um Therian. Pra quem não sabe, Therian são pessoas que se identificam como animais. Existe esse tipo de coisa. Coisas que eu escuto por ser um Therian. Pra quem não sabe, nós Therian somos animais que nascemos no corpo de pessoas e é muito difícil explicar pros outros a nossa situação. É muito difícil lidar com preconceito. Muita gente ou acha que é brincadeira, que é piada, ou acha que é loucura. O Ismael até fez um react disso, ficou assim, bem famoso. Bom, o que acontece? Ele grava um vídeo pro YouTube criticando lá o Orochinho. No vídeo, no começo ele fala que foi assistir um vídeo do Orochinho, se decepcionou. Se decepcionou muito da forma que o Orochinho tava reagindo a esse vídeo. Pra quem não sabe, o Orochinho tem vários canais no YouTube de react, entendeu? Tem um com 2 milhões, outro com 4, tem vídeos bem famosos e ele é bem famoso, gente. O Orochinho, eu acho que vocês conhecem ele. E então ele decide fazer esse vídeo criticando o Orochinho. Nesse vídeo ele fala que os influencers de reacts, os youtubers de reacts estão acabando com o senso crítico das pessoas. Eu fui assistir um corte de live do Urochinho, porque eu tinha pedido minha comida e não tinha nada de bom pra ver. E eu já não esperava grandes coisas, né? Eu tava com a expectativa bem baixa. Mas pra minha surpresa, foi pior do que eu esperava. O que é bem difícil, porque a minha expectativa já tava bem baixa. O corte que eu assisti foi aquele criticando o Café com Teu Pai. E sinceramente foi triste, assim, não tinha absolutamente nenhuma alma dentro dele. Parecia que ele era um zumbi mesmo, que não tava nem pensando no que tava falando e tava morto. Tava morto enquanto falava. E isso me fez pensar e me fez vir gravar um vídeo, que era um assunto que eu já queria falar há um bom tempo, que é como os streamers e essa cultura de irônias imitadas dos streamers ajudaram, contribuíram muito para destruir o senso crítico da população jovem, e para deixar as pessoas cada vez mais reativas e menos acostumadas com alguém que vem tratar algum assunto com seriedade, com maturidade e uma opinião expressada de forma séria e com vontade, com pau duro. Ele fala também que acompanhou o Orochinho desde quando ele era pequeno, desde quando ele estudava, que ele chegava e assistia o Orochinho, amava os vídeos dele. É o que eu consumo, é o que eu consumia, consumo não, é o que eu consumia na minha adolescência, na minha infância, o que as pessoas que estavam em volta de mim consumiam. Eu lembro de chegar na aula e os moleques falar, sobre o novo vídeo do Orochinho, tu viu as novas mitadas e patadas do Orochinho, e porque eu acho que ele realmente é um símbolo, assim, ele é o maior, assim, do meio, e ele é o símbolo, a representação das irônias e das mitadas. Então vai ser sobre ele que eu vou falar, mas isso serve pra todos, e não é um ataque pessoal à pessoa dele, por mais que pareça. O que acontece? Ele fala que em 2020 chega a pandemia. E na pandemia, a forma como as pessoas consumiam os conteúdos começou a mudar. E isso foi por causa da pandemia e do TikTok. E muitos influencers, youtubers, começaram a streamar porque isso dava muito mais dinheiro, que não é verdade. E o Orochinho, ele fala que o Orochinho começou a fazer react de coisas muito rasas, de coisas que ele não colocava a alma dele, que ele não se empenhava em fazer um vídeo bem feito. Beleza, aí chega 2020 e a forma que as pessoas consomem conteúdo começa a mudar por causa do TikTok e da pandemia. Isso eu explico nos meus outros vídeos, então não vou me enrolar dando explicação pra isso. Mas muda. E paralelo a isso, e nesse início eu não consigo dizer muito bem como um influencia o outro, mas eu sei que com certeza tem alguma relação aí de um retroalimenta o outro, os youtubers começam a migrar pra roxinha e começam a fazer live, porque eles percebem que faz mais sentido, vale mais a pena, tem como ter mais dinheiro e é mais fácil. E quando ele faz essa mudança pra roxinha, várias coisas vão acontecer. A posição que ele tem nos vídeos, o posicionamento, a postura dele. Porque ele vai estar falando sobre assuntos que ele não tem interesse. Que o envolvimento emocional e o envolvimento que ele vai ter com esses assuntos, com esse conteúdo, com o tema que ele está abordando, vai ser muito menor. Então a postura dele vai mudar. Ele não vai estar numa postura de quem tem um envolvimento emocional com aquilo e quem tem interesse. Então ele realmente vai apostar, ele vai adotar essa postura de desinteresse, de estar nem aí, de não ligar. De estar tio, de estar, foda-se, essa coisa que cada vez foi crescendo mais. E ele continua falando do Orochinho trazer pautas irrelevantes, de não aprofundar mais nos casos. E ele fala também que o Orochinho, em momentos, ele não tem resposta pra tudo. E o que ele faz quando isso acontece é fazer o react na ironia, já que o Orochinho não tem resposta. E esse é o grande problema do Orochinho.
ele fala, que é a forma como o Orochinho faz os react, que é com ironia, que não é mais dando a opinião dele. Ele também, por não ir atrás dessas pautas, por não investigar, por não surgir dele e por realmente não ter um tempo pra digerir aquilo e pensar sobre aquilo, ele nem sempre vai ter o que dizer. Ele nem sempre, quando ele vê algo, ele vê alguma coisa, ele vê alguém falando alguma coisa, ele nem sempre vai ter uma resposta pra aquilo. Mas ele precisa ter uma resposta, ele precisa falar alguma coisa, porque é o trabalho dele, e dois, ele é o Orochinho. Ele é o Orochinho que se montou em cima das ironias e das mitadas. Então o que ele vai fazer, o Orochinho? Ele vai começar a apelar pra uma ironia que não vem com o objetivo de absolutamente nada. Então a ironia vai parar de ser uma ferramenta pra intensificar o discurso e vai passar a ser uma armadura, entende? Vai de uma espada pra uma armadura. E ele vai se prender nessa armadura toda vez que ele não souber o que falar, que cada vez vão ser mais vezes, porque ultimamente ele nunca sabe o que falar. E ele sempre vai ficar repetindo essa ironia extremamente sem objetivo, e cada vez mais ele vai apelar pra essa ironia desnecessária. E funciona porque ele realmente é bom nisso, ele realmente é engraçado, ele é um cara naturalmente engraçado. Então isso prende o público. Aí ele também continua falando que as pessoas, o público do Orochinho, começam a ter suas opiniões não baseadas em si mesmo, mas no que o grupo como um todo acredita. Aí ele fala que o Orochinho percebe isso e começa só a fazer ironia, não começa mais a fazer vídeos com uma crítica, sabe? Com estudo. Terceira coisa, paralelo a isso, vai estar tendo uma mudança na forma que as pessoas reagem a opiniões e a forma que as pessoas têm ligação com a formação das próprias opiniões. Então, as pessoas não vão mais analisar as coisas com senso crítico, isso eu falo no meu vídeo do senso crítico, e todas as opiniões delas vão ser relacionadas à identidade. Então, eu acredito nisso porque eu tô nesse grupinho, eu penso dessa forma porque eu faço parte disso. Isso vai se refletir no público do Orochinho. E o público do Orochinho vai criar uma expectativa agora que o Orochinho não mais dê essa opinião por causa que ele analisou essa coisa de forma racional, e sim porque tá do lado deles. Então o Orochinho vai concordar com isso porque tá do meu lado. E o Orochinho, obviamente, eu não sei o quão conscientemente, percebe isso e começa a deixar de dar opinião. Porque se ele parar e analisar as coisas com senso crítico, ele pode acabar discordando do próprio público. Então ele vai mais ainda apelar só pra ridicularizar, só pra ironia. Aí ele coloca um corte do vídeo do Orochinho, que ele tava reagindo lá, o cara do Café com Teu Pai. E ele fala que o Orochinho ele não tem resposta para o que o cara tá falando. E que por causa disso, ele chegou até a concordar com o cara do Café com Teus Pais. Sim, ele concordou com o cara do Café com Teu Pai. E ele fala que também, nos conteúdos dele, começou a fazer isso que o Orochinho tava fazendo, de fazer ironia em momentos desnecessários. E ele coloca a culpa no Orochinho. Sobre essa grande ironia imitada do Orochinho, não é só ele que faz isso, né? Que nem eu falei, é qualquer streamer, e eu percebi como eu mesmo fazia isso. Pra quem não sabe, eu tenho uma conta no TikTok bem grande assim, e eu gravava vídeos de opinião, e eu percebia como eu tava sendo irônico, e tava brincando, e tava zoando em momentos que eu não tinha vontade, não tinha necessidade, e não cabia, não era cabível. Só que a única forma do teu discurso ser minimamente aceito é tu se ridicularizando extremamente, tu sendo um palhaço e pedindo desculpas pela tua opinião. E a culpa é do Orochinho. Tá feliz? Muito obrigado. Como se o Orochinho tivesse culpa dele começar a fazer o que o Orochinho tá fazendo. Sendo que o Orochinho nunca incentivou as pessoas a fazer o que ele faz. Aí no final, gente, ele começa a meter um negócio de teoria de coach, de psicóloga. Fala que o que tá acontecendo com o Orochinho é por causa de uma manifestação do subconsciente dele. E é porque ele tá insatisfeito com a carreira dele. E aí ele faz essas coisas. Teve aquela polêmica lá que ele perdeu 70 mil por causa de uma publi do Fortnite. Ele fala que ele fez isso porque ele tá insatisfeito. Gente, uma maluquice. E tu não tem nenhuma obrigação de acreditar em mim. Mas eu acho que todas essas coisas que estão acontecendo com o Orochinho não são uma onda de azar. É realmente uma manifestação do subconsciente dele. São atos falhos. Atos falhos é quando a gente tem algum tipo de ação que parece sem querer, mas demonstra um desejo, uma mensagem, enfim, do nosso inconsciente. E tanto esse evento do Fortnite, dele perder 80 mil com o negócio do Fortnite, mostrando algo que ele sabia que não era pra ele mostrar, mas ele esqueceu, enfim, ele não leu. E tanto Esse dia eu vi um vídeo também no TikTok que ele deixou todas as contas do YouTube dele logado no hotel, e ele acabou saindo e esquecendo. Eu acho que isso não é sem querer. Eu acho que isso não é uma coisa do acaso. Eu acho que ele tá insatisfeito com o trabalho dele. Eu acho que ele tá insatisfeito com a forma que ele se expressa na internet. E eu acho que ele esconde isso nesse arquétipo de não tô nem aí, sou um cabra preguiçoso, sou um cabra que não gosta de fazer nada. E ele esconde essa insatisfação do trabalho dele atrás disso. E isso se manifesta, toda essa repressão que ele tem com a insatisfação profissional dele se manifesta nesses atos falhos onde ele constantemente tá tentando destruir o próprio trabalho. E mostra como ele não acredita que ele é merecedor disso. Então ele mostra um bagulho que ele não podia mostrar, que impede ele de ganhar 80 mil reais. Por quê? Porque ele acha que ele não merece isso. Ele acha que o trabalho que ele faz não é merecedor de 80 mil reais. Ele vai lá e ele pega e deixa todas as contas logadas, sem querer o caralho. Ele quer que alguém entre na câmera e destrua tudo isso, porque é o inconsciente dele se manifestando e manifestando a insatisfação profissional que ele tem com esse trabalho. Aí o Orochinho, ele responde. Ele faz um react em cima desse vídeo. E o Orochinho faz o react do jeito dele, gente. Zoado. Só pra deixar claro, tá? Que isso aqui acontece todo ano, desde 2019. Todo ano surge um cara pra falar. Eu vou dar um nome pra esse tipo de cara. São os órfãos
das mitadas. Primeiro teve o cara do Brasil em Fúria. Primeiro não, né? Isso aí já tava lá na frente. O cara do Brasil em Fúria que falou que eu era Shed Light e o terror da meninada. E aí depois eu virei um esquerdista, woke, maconheiro. É isso que ele vai falar? Que eu virei um esquerdista, woke, maconheiro? É isso? Porque se for falar isso, meu amigo, você tá chovendo no molhado, você tá enxugando gelo. Tá, No React, peguei só as partes mais importantes que eu achei que era mais importante. E uma delas foi que o Orochinho fala que não tem como responder ele, não tem como debater com ele, porque o que ele tá falando é coisa inventada da cabeça dele. Não tem como você debater uma coisa que você não... mas ele não tá errado? Mano, aí o que acontece? Ele não tá errado. Mas por que ele não tá errado? Porque ele inventou a premissa da discussão. E a partir do momento que ele inventou a premissa da discussão, não tem como ele tá errado, porque é uma coisa que ele mesmo inventou. Ele inventou que eu não tenho alma no que eu tô fazendo. Aí eu vou ter que me defender em cima de uma premissa falsa. Como é que eu vou contra-argumentar um bagulho inventado? Não existe isso, não existe discussão assim. E ele fala da ironia, né? Que o cara lá falou que o Orochinho só vive de ironia. Aí o Orochinho fala que nem tudo que ele faz é ironia. Aí o Orochinho faz lá uma reflexão. Que, gente, o Orochinho, ele não é burro. Ele só não quer se aprofundar nos conteúdos. Mas burro ele não é, pode ter certeza. Uma armadura. E daí? Não, armadura não. A ironia se tornou absurdista, se tornou fodacista. Não precisa ter utilidade, a vida tem que ter utilidade, tudo tem que ter utilidade, cada frase que sai da sua boca tem que ter uma utilidade. Por quê? Aí eu quero que você argumente, por quê? Que tudo tem que ter uma utilidade. Aí o Orochinho fala que não se aprofunda no conteúdo porque ele não quer, sabe? E às vezes você não dá a sua opinião, é muito mais melhor você só ver lá e fazer palhaçada, gente, é bom. Porque dar a sua opinião, você tem que estar certo pra dar a sua opinião. E ainda as pessoas vão poder te julgar, sabe? Então é só melhor você reagir ao conteúdo lá, legal, fazer palhaçada e é isso. E a resposta do Orochinho pra isso é preguiça. Que dar opinião, gente, é cansativo. Você tem que estudar e todo vídeo seu, você tem que dar uma opinião, sendo que você só pode pegar o vídeo lá, reagir e só rir, fazer palhaçada, é 1000 vezes melhor do que você dar a sua opinião. Por isso que muitos influencers de opinião não fazem mais opinião, porque dá hater e não paga as contas. Nenhuma marca quer se vincular a quem faz conteúdo de opinião. E outra coisa, o público que tá te assistindo, se você errar minimamente, a sua carreira acaba. Pode ver aí todas as pessoas que fazem conteúdo de opinião, elas não podem errar uma vez. A Andressa Kelly fez vários vídeos importantíssimos, ela errou uma vez, nem foi um erro grande, sabe? Só foi por causa do TikTok Shop. Porra, fizeram um monte de vídeo e acabando com ela, um monte de gente criticando, gente que nunca parabenizou ela pelos conteúdos dela, mas aí quando ela errou uma vez, acabaram com a moça. Aí o Orochinho fala que ele não faz porque não quer. Você tá se explicando pra um adolescente twink? Não, mano, mas sabe o que é foda? Eu tô tentando... Essa é a guerra pra acabar com todas as guerras. Essa é a grande guerra. Porque todo ano, mano, todo ano vem um cara assim, mano. Ah, o Orochinho se vendeu pro público. Ah, o Orochinho se vendeu pro woke. Ah, o Orochinho se vendeu pra esquerda, pro feminismo, pro marxismo, funil de marxismo. Não acredita mais no que fala, não tem coragem de falar o que fala. Não, mano, nada disso. Eu só tô fazendo o que eu gosto de fazer, só isso. E o que vai ser melhor pra minha vida e pra viver em paz. E eu percebi que pra dar opinião, tem que estudar pra caralho. Tem que saber do que tá falando. Imagina isso, estudar pra caralho e saber o que tá falando pra fazer vídeo na internet, sendo que eu posso dar risada e ganhar dinheiro. Aí beleza, você pode argumentar que está fazendo mal pra sociedade, mas eu discordo, mano, porque eu acredito que, tipo assim, ter um palhaço na net ajuda também, não é só uma coisa que atrapalha. Claro, se o cara, por exemplo, tá ali vendo o meu personagem de bode, de bobo, e o cara fala, é isso, eu tenho que virar um bobo, eu tenho que virar um retardado, aí é um problema. Mas aquele cara, mano, que tá cansado do dia e assiste um negocinho pra rir, tá ajudando, tá sendo uma muleta, mano. É uma muleta, eu quero ser uma muleta. Só isso. Não quero ser o novo imperador do Brasil. Eu só quero ser uma muletinha pra galera conseguir passar o dia. Tem dia que eu tô mal da cabeça, eu assisto uma palhaçada. Eu assisto um brochada, eu assisto um defante. Às vezes eu assisto meus próprios cortes até. É uma muleta, mano, pra aguentar, mano. Pra aguentar uns bagos quentes e pesados nas costas, porque a existência às vezes é difícil. Eu quero ser uma bengala. Eu quero ser uma bengala. Bom, e foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E, gente, vai ter novidade aí, tá? Em breve eu vou abrir a nossa aba comunidade do canal. E o membros. E pra quem se tornar membro, vai ter muita coisa boa. Vídeos exclusivos, entendeu? Vai vir aí muita coisa boa pra quem é membro. Então, assim, quando surgir o botão Seja Membros, nem precisa eu mandar você se tornar um. Você vai lá e se torna. Porque o tanto de coisa boa que vai vir, vocês não podem perder. E foi isso, espero que vocês deixem o like, se inscrevam no canal e comentem o que vocês acham dessa história toda.